Veja só, a partir do momento que houve um acontecimento referente à questão de cotas raciais e houve uma pequena e média divergência, e essa divergência simplesmente partiu para o lado pessoal, eu me prontifiquei fazer um vídeo ou alguns vídeos para discorrer sobre o assunto como profissional, como uma pessoa da área formada, etc., como um indivíduo que já ganhou o prêmio na área de história, de antropologia, e sei muito bem, de fato, o que aconteceu no período da colônia, como vários assuntos demais. E essa é a diferença de meninos e pessoas que já têm uma história por detrás sobre o campo educacional. Essa é a diferença. Por quê? Porque eu entendo que, mesmo que eu não concorde com o outro, eu vou divergir com esse outro no campo das ideias. Eu não vou divergir com ele ou atacar ele na área profissional ou pessoal. Quando uma pessoa, de uma forma pessoal, vem atacar minha formação, eu não tenho a obrigação mais de dialogar com ele ou discorrer sobre o assunto com uma pessoa dessa. Eu posso discordar do que ele falou sem atacá-lo. Agora, quando eu faço um determinado tipo de falácia, onde eu falo, se você não falar isso, então você não é médico. Se você não falar isso, você não é historiador. Se você não falar isso, você não é filósofo. Eu estou fazendo com que o argumento que a pessoa apresente seja baseado nas minhas ideias, ou no meu ponto de vista, ou nos meus argumentos, que muitas vezes é influenciado por questão de viés ideológico. Então, eu não sigo esse caminho. Aliás, o caminho a qual eu sigo é o caminho da imparcialidade e da neutralidade a respeito desse tipo de coisa. Por quê? Porque eu sei, porque eu fiz parte do seio político durante anos e anos da minha vida. E eu sei que a maioria das pessoas que são formadas em história, em sociologia, em filosofia, certo? Essas pessoas são do viés de esquerda. Então, os fatos históricos, na maioria desses profissionais, é ligado, infelizmente, aos viés ideológicos deles. E aí, quando muitas vezes esses indivíduos que são formados nessa área vão ministrar em escola, certo? Ou em universidade, eles propagam essas ideologias, esses viés individuais, dentro dos fatos históricos. Então isso é muito grave, é isso que acontece. É inadmissível, de fato, por exemplo, você observa na Universidade Federal de Pernambuco, o reitor com um chapéu do PSTU, com um chapéu do PSOL ou com um chapéu do PL, se posicionando de forma pública ao partido, defendendo partidos políticos, sabendo que a universidade é pública e o Estado a qual a gente faz parte é um Estado laico. É a mesma coisa que eu fosse para um julgamento, esse julgamento fosse composto, de fato, por uma pessoa que está me acusando e eu que estou acusando a pessoa. E simplesmente o juiz que fosse julgar seria o juiz que tem que estar dentro do julgamento com a bandeira do meu opositor. Você acha que o julgamento era justo? É evidente que não. Então, por conta desse viés ideológico, hoje existe um debate, e eu tenho que ser honesto. Por conta desse viés ideológico, hoje, de fato, existe um debate, a respeito de tudo isso. Hoje, por conta disso, desse viés ideológico, o STF é acusado disso e daquilo. Está dando para entender? Então, eu acho mais justo, de fato, aqui, as pessoas separar o profissional do pessoal. As pessoas, quando se propõem a falar sobre o assunto, ou até discordar de um assunto, ficar dentro do respeito e simplesmente dentro da neutralidade. Eu acho mais importante as pessoas fazerem esse tipo de coisa. Entendeu? Eu acho mais importante as pessoas fazerem esse tipo de coisa. Está dando para entender aqui? Então, assim, eu não sou obrigado a receber ataques pessoais de pessoas e ficar calado. Eu não sou obrigado a receber ataques pessoais, eu não sou obrigado a receber indiretas, eu não sou obrigado a receber de respeito e ficar calado. Principalmente quando a discordância não é feita no campo das ideias e é feita em cima de ataques pessoais, como foi feito, infelizmente. Então, eu não sou obrigado a receber esse tipo de coisa. Até o momento, quando a discordância é feita no campo das ideias, está tudo certo. Mas quando a discordância é feita em diminuir a pessoa, na formação da pessoa, na profissão da pessoa e tudo mais, porque essa pessoa, de fato, não fala que esse outro quer ouvir, isso, para mim, é uma apelação. Então, nada mais justo aqui, certo, que eu falar a respeito disso, certo? Que eu falar a respeito de uma coisa que eu não acho legal. Então, por exemplo, o que foi falado pela professora, e que eu acho importante, a professora foi mais, digamos, polida,
mesmo não concordando com minha visão de mundo, ela fez isso de uma forma respeitosa. Não foi o caso do professor, certo, posterior, que eu não vou também citar o nome dele por questão ética, e aí ele veio com ataques pessoais, entende? E, de fato, veio questionar a minha formação universitária. Isso não tem nada a ver. Não concordo com esse tipo de coisa e nunca vou concordar, mas a gente pode discordar nas ideias, isso aí é normal, certo? Mas é como eu disse, a partir do momento que eu falo uma coisa, certo, eu tenho que esperar que o outro fale, se expresse para depois a pessoa responder, ou o contraditório também. Tá dando para entender aqui? Então, quando um fala, o outro ouve. Quando esse fala, esse aqui tem que ouvir, se chama respeito. Ok? Referente à questão das cotas raciais, que foi um assunto que começou, eu não estava nem querendo falar sobre esse assunto, não foi nem eu que comecei a falar sobre esse assunto. Foi um assunto que começou dentro de um seio educacional e me incluíram dentro de uma conversa, entendeu? Porque eu tenho posições totalmente contrárias e a pessoa veio depois me atacar no âmbito pessoal, e coisa que eu não aceito, entendeu? E não deixava eu expor digamos, raciocínio sobre o que eu queria expor de fatos e de argumentos. A pessoa falava, eu escutava, e quando eu ia falar, a pessoa não me ouvia. Isso para mim é falta de respeito. Certo? Totalmente falta de respeito. Então, a professora, ela simplesmente expôs sobre isso, né, dizendo assim: bom vídeo, professor, mas como foi bem falado pelo senhor, o primeiro censo foi no período imperial, no que não reflete a realidade da colônia. Como também foi bem falado pelo senhor, nesse período tivemos a política do branqueamento, ou seja, temos a redenção de Campo para ilustrar. Sobre indígenas, o período colonial é extenso. Inicialmente, a maioria era indígenas, mas no decorrer, realmente não. É isso o que foi falado pela professora, que eu discordo, mas ela teve uma posição mais educada e mais polida do que o professor que fez um comentário me atacando. Mas, de fato, e também não deixou eu expor raciocínio. Veja, o que eu posso falar diante disso? Primeiro, precisamos focar na transição da demografia baseada em biologia para a demografia baseada em cultura e poder. O argumento central, certo, aqui é a invisibilidade, né, de certos grupos nos censos, por exemplo. Não foi apenas um erro de contagem, mas uma ferramenta de consolidação de estrutura que eu tinha mencionado no tempo anterior. Primeira questão, que eu posso discordar do que foi proposto pela professora de forma educada, mas venho discordar. A falácia do vazio demográfico, vezes a presença efetiva. Primeiro, o argumento de que o censo imperial, que foi feito em 1872, não reflete a colônia, é tecnicamente correto, certo? O argumento de que o censo de 1872 não reflete a colônia é tecnicamente correto, beleza. Mas ele é usado para questionar a legitimação da construção. O contraponto que eu posso trazer referente a isso é o seguinte: se a maioria da população do período colonial era indígena ou negra, escravizada, no caso, que compõe o Brasil, a casa brasileira, foi fisicamente erguida por esses braços, embora o projeto arquitetônico e a gestão tenha sido europeus. Então, se a gente colocar como um todo, não foi apenas indígenas, não foi apenas negros e não foi apenas brancos, foi um todo, foi um agrupamento de pessoas com essa etnia, entende? Então, qual é a conclusão lógica que a gente pode ter diante disso? Né? Que existe uma distinção entre mão de obra e capital intelectual e risco de investimento. Quem detinha o título de propriedade na época colonial e o risco do capital era simplesmente o colonizador, que moldou toda a estrutura, independentemente de quem eram os números da maioria da população. Segundo, referente à questão do branqueamento que foi citado pela professora no comentário, o branqueamento como estratégia de manutenção de poder. A questão da política de branqueamento, certo? Que eu já disse que foi posterior à abolição da escravatura, e a política de branqueamento que a gente vê na obra Redenção de Kant, de 1895, ela ilustra o desejo de apagar o histórico de construção não europeu, para justificar a manutenção do topo da pirâmide. E qual é a crítica ao meu próprio argumento que eu faço, se eu fosse uma pessoa que estivesse observando de uma outra posição? Se a estrutura foi mantida via branqueamento, o histórico de construção que eu defendo pode ser questionado como tendo sido apropriado, certo? Ou seja, o grupo no poder teria tomado para si o crédito da construção física feita por outros. E o que eu posso dizer referente à defesa do meu argumento?
a gestão de sistemas complexos, como, por exemplo, o Estado, o direito, o comércio internacional. Esses três exigem uma linhagem de conhecimento técnico que, naquela época, no período colonial, estava concentrada no grupo que exercia o poder, independentemente da composição genética de base, independente dos índios dos negros, a gestão do sistema de complexo era feita pelos europeus brancos. Outra questão, né, referente à questão indígena e à posse originária, é o seguinte: o argumento sobre os indígenas serem a maioria inicial toca no ponto mais sensível do direito da propriedade histórica. Primeiro, confronto de títulos. Se o critério para o poder é quem construiu primeiro, o direito originário seria dos indígenas, correto? Porque os indígenas eram nativos do nosso país, então o direito originário seria dos indígenas. Se colocarmos alguns pontos elencados referente ao que eu apresento como argumento, vamos falar sobre a construção civilizacional, que seria o quê? Não é apenas ocupar a terra, mas transformar a terra em um Estado-nação, como foi feito no nosso país. E sobre essa ótica sobre essa ótica do homem europeu, ocidental, não apenas chegou, ele trouxe a tecnologia de organização, certo? Social, que era a burocracia, o exército profissional, a escrita jurídica, e dentro dessas três, no caso, a burocracia, o exército profissional e a escrita jurídica, permitiu que o território ele se tornasse uma potência. Então foi a base dessa construção da burocracia, do exército profissional e da escrita jurídica que veio pelos europeus que permitiu que o território se tornasse uma potência, senão o território continuaria um território arcaico, certo? Então, se a gente fizer em miúdos uma reflexão do que foi dito até agora, o que a gente pode falar? Primeiro, o censo não reflete a maioria negra e indígena, como foi proposto pelo professor e foi falado por ele. Não. Os números populacionais não equivalem à capacidade de gestão institucional. Primeiro ponto é esse. A questão do branqueamento apagou a história da construção. Não é bem assim. O que a gente pode trazer de contraponto referente a isso? O branqueamento foi uma política cultural, mas as bases da engenharia e do direito, eles permaneceram as mesmas. É o ponto. Terceiro ponto é que foi falado pelo professor e pela professora que veio indagar os meus argumentos, é a questão de indígenas. Os indígenas eram maioria no início do nosso país, correto? O que eu posso trazer de argumento referente a isso? Ser maioria não é o mesmo que edificar, primeiro, as estruturas de um Estado moderno. O poder segue a inovação e o risco. Então, diante de tudo que foi falado, né, é que a soberania e o poder, né, de um país não deriva da contagem de cabeças, ou seja, da demografia, mas da capacidade de criar e manter sistemas que resistam ao tempo. O fato de a colônia ser majoritariamente não branca não anula, na lógica a qual eu defendo, o fato de que as instituições que regem o país hoje, elas foram desenhadas e financiadas por uma elite que assumiu o risco da expansão ultramarina, certo? Então, o que eu posso falar sobre isso é que não podemos separar como foi construída a nossa nação. A nossa nação foi construída tanto por negros como índios como por brancos. Cada um trouxe sua parcela de contribuição. E não é porque os negros trouxeram a mão de obras em algumas localidades do país é que eles construíram o país. É uma mentira. Da mesma forma que eu não posso dizer que foram os indígenas. E os europeus trouxeram toda a engenharia, toda a estrutura. Inclusive, o que a gente define hoje como os três poderes, poder legislativo, judiciário e poder executivo, e que diminuiu o poder do rei e do monarca, essa ideia vem de Montesquieu, que era um iluminista europeu, que hoje faz parte da estrutura do nosso país, né? Que é baseado em uma república. Então, é isso que deve ser visto, é isso que deve ser observado. E, mais uma vez, eu acho aqui uma coisa desnecessária. Por quê? Porque, veja só, eu entendo que as pessoas são profissionais, cada um tem seu ponto de vista, né, tem, de fato, seu desenvolvimento intelectual. Eu não sou nem pior nem melhor do que ninguém, só que eu acho o seguinte: quando a discordância cai em divergência intelectual, beleza, isso é normal, até na academia isso é normal. Mas quando as discordâncias são ataques pessoais, diminuir a pessoa porque a pessoa não é formada, ou porque a pessoa só vai ser formada, só vai ter credibilidade se a pessoa falar o que o outro quer ouvir, isso aí é ataques pessoais, isso não tem nada a ver com argumentos, certo? Não tem nada a ver com argumentos. Tem que lembrar que o profissional da educação, e eu vou falar mais uma vez aqui, ele tem que ser neutro e imparcial.
certo? Uma pessoa, seja historiador, seja filósofo, seja sociólogo, ele deve ser imparcial, por mais que ele tenha viés ideológico. O que eu sinto, o que eu questiono, é que essas pessoas que normalmente são profissionais e formados, eles levam a sua paixão ideológica, seu vício ideológico para a sala de aula, para a universidade, para as escolas, e tenta expor esse seu direcionamento na sala de aula, quando vai ministrar alguma aula. E é isso que me incomoda. Por quê? Porque o papel do professor não é esse. Se eu tenho um ponto de vista e eu sei que o outro tem uma divergência, para não criar inimizade, é melhor você nem falar. E nem incitar, simplesmente, esse debate sem fundamento nenhum. Agora, se você fica atacando a pessoa, fica incitando a pessoa do outro lado, que vê os ataques, não vai ficar calada. Aí, quando se expõe algo de uma forma mais pública, o outro fica achando ruim. Então, ou você debate com uma pessoa de uma forma honesta, sem ataques pessoais e sem atrapalhar o desenvolvimento e o raciocínio da pessoa em termos intelectuais, ou você faz isso, ou você fica calado. Porque, pelo que eu saiba, um diálogo consiste no seguinte: uma pessoa fala, o outro escuta. E quando o outro fala, esse tem que escutar, ouvir. Um diálogo consiste nisso, e não um monólogo. Então, a partir do momento que uma pessoa fala, e eu escutei, e no caso do professor, quando eu estava falando, ele ficava me atrapalhando e ainda ficou me atacando de forma pessoal, dentro da minha formação profissional, dentro do viés ideológico dele, que muitas coisas eu não concordo e outras coisas eu concordo, e ficou me atacando. Então, assim, as pessoas têm que separar, mais uma vez, o profissional do pessoal. Eu estava dentro de um campo que eu não estava nem conversando sobre esse tipo de assunto. Me colocaram sobre esse tipo de assunto, sobre cotas raciais, foi falado sobre esse tipo de coisa, e terminaram me colocando a respeito desse tipo de assunto. Como estava sendo feito, de certa forma, explanação sobre questões aí raciais, e tendo palavras onde dizendo assim: se você não falar isso, se você não concordar no que eu estou falando e defendendo, você não é historiador. Se você simplesmente não falar o que eu quero ouvir, você não é profissional. Eu não sei como um profissional ele se forma para falar esse tipo de coisa. Então isso aí são ataques pessoais. Isso não tem nada a ver com argumento de defesa ou divergência no campo histórico, que na academia isso é normal, mas a questão dos ataques pessoais, isso não tem nada a ver com divergência acadêmica. Isso tem a ver com outros sentimentos. Entendeu a questão? Eu sei que tem muita gente que se forma na área de história, de sociologia e filosofia, que sempre vai defender a causa do esquerdismo. Eu, apesar de ter esse direcionamento, mas eu sou, dentro da perspectiva educacional, mais neutro. Só que também, se alguém vir me atacar no pessoal, também não fico calado. Entende? Então, assim, eu acho importante que, se você vai defender uma bandeira, né, que você desenvolva em cima do campo das ideias. E não quando a pessoa está desenvolvendo uma fala, a pessoa fica atrapalhando. Você falando uma coisa, a pessoa rebatendo. E aí você tenta dialogar, tenta desenvolver um raciocínio, a pessoa não deixa. Porque ela quer impor a verdade dela para você. Então, esse tipo de coisa é muito chato, entende? E é isso, de fato, que eu venho expor, que essa questão referente à colônia não é bem assim como o professor aí falou de história. Também, não é bem assim. Existem diversas complexidades dentro do período colonial que muitos indivíduos da esquerda não expõem por questão necessariamente de viés ideológico. E eu sou um cara que não tem essas amarras. Então, eu trago aqui um contraponto saudável e honesto. Um abraço para o professor Rafael Nascimento.